Boa tarde, Panteras! Já estou aqui com o meu café. Por enquanto é o Mickey, mas a gente vai ter surpresas. E vamos esperar com que as Panteras cheguem. Hoje a gente vai começar uma nova série. Olha, aniversariante aí! Parabéns, Pantera! Hoje a gente vai começar uma nova série de lives aqui no meu cantinho. E qual que é o objetivo dessas lives de quinta-feira? A gente vai fazer uma quinta sim, uma quinta não, vai ser a cada 15 dias, porque minha agenda no corporativo ainda não tá permitindo que eu faça com vocês toda semana, mas coisas mudarão. E qual que é o nosso objetivo, né, dessa live? Primeiro de tudo, que você conheça um pouco quem são as Panteras. O que exatamente é essa comunidade que está falando sobre dinheiro, está falando sobre emoções, está falando sobre empreendedorismo? E, claro, eu, como fundadora da comunidade das Panteras, eu trouxe para vocês a minha essência, eu trouxe a minha história, eu trouxe aquilo que me fez criar a comunidade das Panteras. Só que batemos 100 Panteras. Estamos num movimento crescente, incrível, de mulheres empreendedoras. E quando eu falo empreendedoras, não são apenas mulheres que têm o seu próprio negócio. São mulheres que tomaram a decisão de liderar a sua vida. São mulheres que tomaram a decisão de realizar seus sonhos, assumiram a responsabilidade de fazer a sua vida acontecer, construir a sua tão sonhada independência financeira. E quando eu comecei esse projeto, o maior sonho que eu tinha era realmente de facilitar para que as mulheres entendessem que sim, elas podem ter tudo. Sim, elas podem ter liberdade financeira, elas podem ter a maternidade, elas podem trabalhar onde elas quiserem, como elas quiserem. E por que eu tenho tanto essa vontade? Porque é um valor muito importante para mim. Por muito tempo, eu me encaixei numa caixinha. Por muito tempo, eu aceitei a vida que os outros me diziam que era importante. E isso me afundou. Isso me levou a dívidas, isso fez com que eu fosse uma pessoa extremamente frustrada, chateada, magoada. Eu era uma pessoa que fazia muito carente, uma pessoa que tinha muita necessidade de agradar a todo mundo. E só quando eu comecei a ter essa liderança pessoal, quando eu assumi a responsabilidade sobre a minha vida, eu me tornei uma pessoa obstinada em realizar meus sonhos, em fazer o que tivesse que ser feito para chegar em algum lugar, foi que nasceu uma Pantera. Para quem não sabe, vamos hoje no café deixar aqui gravado. O nome Panteras veio... Boa tarde, Panteras! O nome Panteras veio porque o meu nome, Sabrina, era de um seriado norte-americano dos anos 70 chamado As Panteras. Hoje a gente tem filme, né, sobre as Panteras, mas os nomes são outros. Mas na década de 70, quando eu nasci, a minha mãe pegou dali, né, a líder daquele movimento, de uma mulher independente, corajosa, uma mulher que fazia o que tinha que fazer, se chamava Sabrina. E de alguma forma minha mãe falou assim, é esse o nome e é por isso que se chamam Panteras. O que a gente vai fazer nesse café, né? Então tô esperando todo mundo chegar, eu queria que você mandasse o aviãozinho, porque sempre que a gente tá aqui na rede social, é muito comum a gente ver a história daquele infoprodutor, daquela pessoa que lançou um produto, que tem uma mentoria, e você conhecer a história, né, de superação daquela pessoa é sempre muito fácil. Então, eu tive um problema, eu passei por um processo, eu me endividei, eu tive dificuldades, e aí eu fiz a jornada da heroína e hoje eu construí minha liberdade financeira, estou muito próxima, se Deus quiser, daqui 2 anos, da minha independência, dentro do meu planejamento, e aí a coisa fica assim, mas será que é assim mesmo? Será que todo mundo
mundo pode? E eu tomei a decisão, né? A Manu tá aqui, uma das minhas mentoras maravilhosas. A gente conversando, a gente falou assim, a gente precisa mostrar para essas mulheres que elas também podem. Que não é só a Sabrina que consegue. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso com as nossas panteras. Eu quero que vocês conheçam mulheres com histórias diferentes da minha. Mulheres que passaram por desafios similares ou diferentes aos meus. Mas a verdade é uma só. Quando essas mulheres tomaram a decisão de curar suas infâncias de infância, quando elas tomaram a decisão de olhar para o dinheiro, aprender o que o dinheiro está querendo dizer. Porque hoje, se você tem dinheiro, você não tem dinheiro, é só uma condição atual de algo que está acontecendo na sua vida. E quando você começar a olhar para o que o dinheiro quer dizer para você, você tem muito dinheiro, o dinheiro está te dizendo uma coisa. Você tem pouco dinheiro, o dinheiro está te dizendo outra. Só que a gente não para ouvir. A gente está tão no automático que a gente não faz esse movimento. E essas mulheres, as panteras, são mulheres que tomam a decisão de olhar para o dinheiro. E falar, tá bom, o que você quer me dizer? E a gente hoje tem alguns resultados incríveis. E esses resultados foram tão incríveis que a gente já criou o segundo nível, que é o nível de levar o negócio delas para frente. É fazer o negócio delas impactar outras pessoas. E aí nasceu Panteras Negras, que sempre foi o meu sonho, né? Ser mentora de empresárias. Mas eu não era uma empresária lá atrás. Então foi todo um processo que eu passei para que eu puxasse outras mulheres a passar, para que agora a gente estivesse construindo essa comunidade incrível que a gente tá. Então, quem é uma pantera? Uma pantera é uma mulher sonhadora. A pantera é uma mulher determinada a fazer o que deve ser feito para os seus sonhos acontecerem. Se ela tá dentro da CLT, se ela tá empreendendo já, se ela tá patinando, se ela tá endividada, não importa. O que importa é que essa mulher, ela quer mais. Ela quer mais da vida para ela, para os filhos dela. Ela quer viajar, ela quer conhecer, ela quer levar o nome dela, a contribuição dela além. Então essas são as panteras. Vamos ver se a minha pantera é número 1, né? Boa tarde para todas as panteras, tomando meu cafezinho. Isso aí, Elizabeth. Vamos tomar o nosso café juntas. Todo dia eu faço, né, ali nos meus stories, eu tomo um café comigo e agora a gente vai ter aqui o café com as panteras. Traga a sua xícara e logo teremos a nossa. Cadê minha pantera? Tá aqui, Ju, pede pra entrar. Panteras, quem é a Juliana? Bom, a Juliana vai contar pra vocês como ela entrou na minha vida, como a gente se conheceu. Mas o que é importante você entender. Por que esse quadro está começando com a Juliana? Porque quando eu criei o movimento do Panteras, eu tive primeiro, por um período, o movimento do Panteras gratuito, um movimento que ainda existe hoje lá no WhatsApp, né? Que hoje chama Desperte Sua Pantera. O link tá na bio, pode entrar lá, conhecer. Toda segunda e quinta eu passo lá, eu levo alguma coisa para vocês de aprendizado. E aí... e elas vieram porque eu precisava validar. Tinham 3 módulos no meu método que eu ainda não tinha validado. Maravilhosa aí! E o que eu fiz? Eu trouxe esse método e a Ju, que vai contar um pouquinho pra gente como é que ela me conheceu, a Ju entrou nesse Mastermind. E durante o Mastermind, algumas coisas já aconteceram na cabeça, na mentalidade da Juliana. E quando eu falei assim, olha, esse Mastermind, ele foi só um esquenta para uma comunidade que eu quero criar. E a comunidade vai se chamar Comunidade das Panteras e vai ser assim. Eu nem liberei o link, essa mulher maravilhosa já tava com o cartão na mão. Como a gente Panteras tomam decisão, né? Eu já era uma pantera. Não, já
já era. E aí, aqui vocês vão começar a entender uma coisa. Nem todo mundo é uma pantera. Quando vocês conhecerem conhecem a minha história, a da Ju, e vão conhecendo outras panteras, vocês vão perceber que panteras têm características que não é todo mundo que tem. E hoje eu quero receber com honra a minha primeira pantera. Eu até me emociono. Eu tô numa semana emocionante, né? Muita informação essa semana. Mas deixa eu olhar aqui também, Sabrina. Nós estamos tomando café. Eu queria estar aí te abraçando. Já que eu não, né? A gente estaremos em breve. Não pôde hoje estar se abraçando. Eu quero te honrar publicamente por ter sido a primeira mulher a confiar no meu trabalho. Claro que eu tenho uma história como coach, tenho uma história como no corporativo, tenho uma história como alta executiva, mas nesse projeto, que era minha missão de vida, é algo que vibra no meu coração, eu tinha medo. Boa tarde, Ana. Eu tinha medo. Eu tinha medo de abandonar tudo aquilo que era seguro para mim, tudo aquilo que era confortável para mim, para realmente ouvir um chamado, né? Quem me conhece sabe que eu sou muito espiritual, e ouvir um chamado dos meus mentores e criar esse projeto. E quando eu criei o projeto, e você, Juliana, foi lá, nem pensou duas vezes, e só passou o seu cartão, você validou o maior slogan das Panteras, que não é sobre dinheiro. Não é mesmo. Eu ensino dinheiro, eu ensino comportamento, mentalidade de quem quer fazer dinheiro, mas não é sobre dinheiro. É muito louco isso, né, Ju? É muito louco. Então, para a gente começar o nosso café, que eu me empolgo, eu quero te honrar. E eu quero te agradecer em nome de todas as panteras que já estão aqui com a gente e que já entraram na comunidade, e todas as panteras que virão no futuro. Eu quero fazer esse movimento sistêmico de gratidão por você ter aberto esse portal para que as mulheres possam, sim, serem mães, serem donas da vida delas, da liberdade delas, do dinheiro delas, para que elas possam ser independentes, livres, que elas possam honrar todas as mães, todas as avós, todas as mulheres da linhagem dela que não tiveram a oportunidade de fazer o que elas vão fazer. Juliana, amém. O que você fez o dia que você passou o cartão faz parte de um movimento muito maior de liberdade, de toda a nossa ancestralidade feminina, que sempre teve que ficar quieta, sempre teve que escolher, ou ela era mãe, ou ela era empresária. Então, eu, em nome de todas as panteras, te honro nesse momento. Por ter dado voz a esse projeto, tá? Obrigada. Que linda, gratidão. Bom, é uma baita responsabilidade começar essa série de lives aqui, né? Tá todo mundo me ouvindo, gente? Tá? O som tá bom aí? Então, é uma responsabilidade muito grande, né? Tava com frio na barriga, mandei até mensagem lá para as meninas do grupo, que frio na barriga de estar aqui e contar um pouquinho da minha história, da minha trajetória aqui para as Panteras e dos meus desafios, né? E assim, primeiro eu quero te agradecer e te honrar por você ter tido a coragem de lançar esse projeto, de fazer a sua missão, porque assim, olha, até me arrepia. É muito louco. Tô toda arrepiada aqui, porque... as panteras que estão com a gente, elas estão sentindo a mesma energia.
Então, porque assim, só quem é Pantera sabe, né, o que é essa comunidade, assim, é surreal. Então, eu que te agradeço, te honro, tudo que eu puder fazer como primeira Pantera, vou fazer para honrar e para trazer as demais com a gente. Ninguém solta a mão de ninguém aqui. É isso aí. E é sobre isso, né? Ser Pantera é não estar sozinha nunca mais. Não estar sozinha nunca Não mais. estar sozinha nunca mais. Então, primeiro eu vou me apresentar para quem não me conhece ainda. Tem, acho que, bastante gente que te segue que ainda não tomou a decisão, né? Então, eu sou a Juliana, eu sou a Pantera aí, número 1 da comunidade. A Sá falou, você passou seu cartão, mas foi a melhor decisão que eu já tomei. Foi a Assim, melhor ponto de milha que você já ganhou, né, Ju? nossa, e nem fazia isso ainda, hein? Isso é outra coisa que eu aprendi aqui. Então, até fiz um mapa mental, tipo, tem muita coisa para falar, viu? Manda ver. É toda sua. Então, te agradeço, te honro. Seu projeto é maravilhoso, é uma honra fazer parte disso, é uma honra ser a primeira Pantera e que eu sirva de exemplo aí para as demais. E que já estamos em 100, que número maravilhoso, né? É só o começo. É um marco, né? É um A gente. marco, é só o começo. E quem eu sou, né? Eu vou contar um pouquinho da minha história. A minha formação, eu sou formada em Direito. Eu advoguei aí por 5 anos. Depois que me formei, tudo, fiz estágio, me formei, advoguei por 5 anos. E há 10 anos eu empreendo, né? Eu tenho uma corretora de seguros. Então, já estou há 10 anos aí nessa jornada de empreendedora. E o que que eu faço hoje, né? Eu cuido do patrimônio, eu ajudo os meus clientes a construir e aumentar seu patrimônio Fazer, através de fazer dinheiro com fazer patrimônio. dinheiro, né? Aumentar o patrimônio, fazer dinheiro e ajudo a proteger esse patrimônio. Então, assim, eu protejo renda, protejo patrimônio e ajudo as pessoas a alavancarem aí as suas rendas e seu patrimônio através do consórcio, que também é feito por um corretor de seguros. Então, há 10 anos eu já estou nessa jornada. E aí, como a gente se conheceu, né, Sá? Vou falar um pouquinho. Eu conheço a Sá há Conta muito. para elas. Eu quero que você conte para elas, né? Eu vou te ajudando, vou te direcionando. O que é importante para elas te conhecerem, te identificarem, né? Então, assim, como que a gente se conheceu, Ju? Porque, claro, que a primeira Pantera, ela não nasceu de posts no Instagram. E por que que eu quero que a gente fale um pouco sobre isso no nosso café hoje? Porque a rede social, ela é, sem dúvida nenhuma, uma das melhores formas de alavancar o seu negócio, independente do negócio que você tenha. Mas ela é só uma vitrine do seu negócio. Ela não pode, né, nem deve ser a única fonte de captação de clientes. É no offline que o bicho pega, né? No offline que o bicho ainda pega, né? A internet, sem dúvida nenhuma, as redes sociais, ela te dá escala. Ela leva o seu negócio para um outro nível tem pessoas aqui que nunca me viram e estão aqui comigo hoje. Então, por que eu quero que você conte para que quem está aqui assistindo a gente, vai assistir gravado depois, entenda que um negócio, ele começa por relacionamentos. O negócio, ele vai fazer dinheiro quando você se relaciona com as pessoas, seja na internet ou seja como foi o nosso caso. Então, conta para elas como a gente se conheceu, para que elas comecem a entender que o relacionamento é essencial para fazer dinheiro. Então, conheci a Sabrina em 2017, gente. Faz bastante tempo. Eu venho desde 2017 também numa jornada de autoconhecimento, né? Então, eu conheci a Sabrina lá na época da SB Coaching, onde eu fiz a minha formação de coaching. Muita gente não sabe, mas eu não fiz para atuar, eu fiz para me desenvolver e aí desde lá não parei mais. Então, assim, o que eu falo para vocês que a comunidade é surreal,
não é uma pessoa que começou o autoconhecimento ontem e fez e é o primeiro curso ou já fez alguns cursos, porque na internet aí o que não falta é a gente oferecendo curso milagroso, né? Então, assim, eu já venho me desenvolvendo desde 2017. Então, eu conheci a Sala lá na SB Coaching, quando eu fui fazer formação de coaching. Ela foi minha staff. Então, o staff é aquela pessoa que está ali dando suporte para os alunos. E E a gente detalhe, se conhece. tá? Eu tinha meses como coach, porque eu me formei em fevereiro de 2017. E eu fui em julho. 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 Então, quando eu me formei coach, depois eu fiz vários staffs, que é isso que a Ju tá falando, que é estar presente gratuitamente em outros treinamentos para que você reveja o material e contribua com os novos alunos. E foi aí que a gente se conheceu, né, Ju? Foi aí que a gente se conheceu, a gente se conectou. A Sara me ajudou em alguns exercícios. E aí tem a rede social, né? Que graças a Deus nos une, porque são pessoas que a gente, se não tivesse rede social, talvez nem veria, né? Ah, tem Pantera que não sabia a nossa história. A Van não sabia, pois é, Van, conheço a Sá há muito tempo. Então, assim, eu sou uma pessoa que vou falar do teu método, não só por ser a primeira Pantera, mas com propriedade, porque eu já investi muito em cursos, em imersões. Você sabe, a gente fez o Positive juntas também. Que você falou ontem da barra, eu falei, caraca, eu também fiz isso. Eu também dobrei uma barra no pescoço, né? Então, assim, eu falo com propriedade o que é a comunidade. Eu já fiz muitas coisas, já fiz processo de coaching com coach renomada, maravilhosa também. Já fiz vários cursos, várias imersões, e em nenhum lugar eu encontrei o que eu encontrei aqui na comunidade. Então, assim, eu conheço a Sá já há bastante tempo. Aí a gente comecei a acompanhar ela na rede social o ano passado, mais firme, né? Que você começou a fazer aquela série de lives e falando de financeiro e tudo mais. E aí foi que eu tomei a decisão de entrar no projeto e foi a melhor coisa que eu fiz, a melhor decisão. Porque aqui eu encontrei coisas que eu não encontrei em curso nenhum, cursos grandes e renomados, hein? Assim, Ô, Ju, essa aqui. quando você, né, começou a me seguir ali, quando eu tomei a decisão, né? Porque, vejam, também foi um processo para mim. Eu fiz o coaching, eu fiz muito dinheiro como coach. Depois eu fui para o corporativo, fiz dinheiro no corporativo. E eu sempre fugi da rede social. Fugi de me expor. Eu tinha vergonha de fazer stories. Não era de falar, porque quem me conhece sabe que eu sou, né, a tagarela. Mas eu achava que eu parecia uma idiota falando pra tela do celular. Então, hoje tem panteras que passam por isso. E foi um processo para mim também, e desconectando tudo isso. Quando você começou a seguir as séries de live, eu queria que elas soubessem isso, você já era uma pessoa desenvolvida. Você Sim. já é uma empreendedora que tem um negócio, é uma empresária, porque você tem funcionário hoje. Você é uma empresária. Então, é o que eu falei para vocês. O Panteras, ele é para mulheres, emoções e dinheiro. O Panteras, não interessa se você é CLT, se você é servidora pública, se você já é como a Ju, uma empresária, que já gera emprego, a Ju já tem funcionários. Ou se você é uma pessoa que está perdidaça na vida, e como eu estava em 2016, né, que não sabia se eu casava ou se eu comprava uma bicicleta, brincadeira, mas eu não sabia. Continuo no corporativo ou vou começar do zero alguma coisa? E aí eu quero saber, quando eu comecei a série de lives, eu comecei focando muito no dinheiro. Por quê? Porque é uma dor da mulher, né? O dinheiro, ele mexe com merecimento, ele mexe com relação com pai, com mãe, ele mexe com relacionamento amoroso. Então, eu comecei a falar assim, como que eu vou atrair a mulher para se desenvolver? Porque a gente sabe uma verdade, né, Ju? Todo mundo sabe que tem que ser feito, mas nem todo mundo está disposto a fazer. Sim. Eu e você já vínhamos, como você falou, eu 2016, você 2017,
a gente veio entendendo que se a gente não estudasse comportamento humano, se a gente não soubesse quem a gente é. Então, mas aí é que eu vou pegar num ponto aqui, já te interrompendo. Manda ver. Não basta só a gente fazer, né? Os cursos e se desenvolver. É aquele lema que você fala, orar e vigiar. Porque mesmo eu tendo toda essa bagagem, claro, evoluir é um processo constante, vem evoluindo, mas essa questão da gente ter o direcionamento ali junto faz toda a diferença, que é o que a gente tem aqui no Então, plano. e foi por isso que eu não é sobre um curso. Não é sobre um curso que eu vou lá, aprendo, colho e não aplico 5% depois. Porque do você curso. coloca ali no começo, nossa, você fica empolgado, coloca em prática, nossa, eu saí em êxtase do PPC. Mas depois a vida vai te colocando no mesmo lugar. É porque a gente, toda vez que a gente faz um curso ou lê um livro, a gente tem, que nem eu falei ontem para as panteras, você tem um ápice de aprendizado. A sua mente, né, ela abre no momento que você aprendeu algo novo. Sim. Só que para sustentar aquilo, você precisa de um acompanhamento e você precisa estar com pessoas que estão fazendo a mesma coisa. Eu costumo brincar que tem muita gente que faz voo de pombo. Então, o voo de pombo, como que o pombo faz, né? O pombo, ele tá ciscando, e aí ele faz um curso, ele faz um livro, ele compra outro curso, e aí ele vai. Aí, de repente, ele dá umas arrevoadas, assim, ele vai levantar voo, mas ele não sustenta o voo, ele não consegue manter. A águia é diferente. A águia, quando ela levanta voo, ela plana lá em cima. E por que ela plana? Porque a águia, ela é livre. A águia, ela não depende de algo ou de alguém alimentando ela o tempo inteiro com informação para que ela faça. E quando eu criei a comunidade, era isso que eu queria. Eu queria criar águias, panteras, mulheres que... Panteras voadoras. Que é as panteras negras, né? Que dão saltos, pessoas que façam as coisas sozinhas. E qual que era um grande desafio, né? A gente vê na internet isso que você falou. Tem os cursos presenciais, tem os cursos online, que ficaram muito fortes durante a pandemia. Mas depois a pessoa vai embora, ela volta para a vida dela. Como diz o Caio Carneiro, a vida acontece e a pessoa perde. A comunidade, quando eu criei a comunidade, qual que era a ideia? Que você não parasse. Que você entrasse ali, então você dá aquela acordada. Quando a sua energia começa a descer, tem alguém que vai lá e te levanta de novo. E aconteceu isso ontem, né, Ju? Foi, tem umas lá que conta. A gente estava falando disso ontem até, né? Conta o que eu fiz ontem. Conta o que eu fiz ontem. Deu uns puxão de orelha, viu, gente? Porque não é passar a mão na cabeça, não. Para vocês saberem o que aconteceu ontem. Como a gente está falando, a vida acontece. E é normal a pessoa entrar e aí ela tá empolgada e ela faz um monte de coisa. Aí ela cai e ela entra no vitimismo e ela entra na reclamação. Qual que é a diferença da comunidade e de você estar em qualquer outro lugar? Em outro lugar, você vai ficar lá. Você vai ficar na reclamação, você vai ficar no vitimismo. Aí vai chegar um monte de amigo que não é seu amigo, vai começar a falar, não, é verdade. Porque assim, ó, sabe uma coisa que eu aprendi? Nem todo mundo que diz que é seu amigo de verdade. Porque quando você começa a querer realmente ser livre financeiramente, as pessoas que não têm coragem de fazer o que deve ser feito, elas vão começar a te minar. Elas vão começar a te puxar. Porque senão elas têm que se movimentar também. Elas não querem se movimentar. Então a gente precisa ter essa visão. Na comunidade é diferente. Todo mundo ali quer. Então o que aconteceu? As panteras, principalmente as mais antigas, perceberam o movimento. E aí, tá acontecendo esse movimento. E aí a gente vai lá e arranca a vítima. Né, Ju? A gente puxa a pessoa. Resgata. Vem aqui, minha filha. Não é aqui que você vai. Você é uma pantera, você tem que ter coragem, você tem que encarar. E o que você está precisando?
E cada uma ali vai direcionar e contribuir com o que pode para que a pessoa... Vejam, não é mais só sobre o que a Sabrina criou. Já é algo que as panteras fazem elas com elas. E isso, para mim, é incrível. Ô Ju, quando você... Aí você foi, se desenvolveu. Então Isso, você já aí. estava nesse processo. E você tinha muitas essas quedas, né? Então você Tinha. se Eu sempre fui desenvolvia. assim, altos e baixos, Tá, altos e após baixos, altos e um baixos. curso, isso acontecia. E aí, quando você entrou na comunidade, qual era o seu maior desafio naquele momento? Então, eu entrei na comunidade, na verdade, achando que eu ia encontrar uma coisa e eu encontrei um mundo, né? Porque é o que você falou, você começou o movimento falando de financeiro e era uma dor minha ali no momento, porque tava assim, tudo um caos, pós-pandemia. Assim, eu sou uma pessoa que eu comecei a empreender sem base nenhuma de empreendedorismo, sabe? Assim, eu tenho muito orgulho de estar há 10 anos, já passamos aí por várias Na crises no país, raça, né? na raça, e a minha empresa tá aqui, tá? Eu tenho muito orgulho de ver onde eu cheguei, assim, sem ter base de empreendedorismo, porque eu nunca tinha vendido nada. Imagina, gente, eu era advogada. Eu advogava para Mas escritório. imagina, gente, a gente sai da faculdade só sendo arrogante, achando que manda no mundo, né, Ju? Então, e eu trabalhava em escritórios grandes, assim, eu nunca tive vontade. Olha que louco isso. Até você falar, eu saí da faculdade e não tive coragem de abrir meu escritório de advocacia. Eu nunca tive vontade de abrir meu escritório de advocacia. E 5 anos depois eu abri um outro negócio de um ramo totalmente diferente. Então, assim, era para ser, né? Eu nunca tinha vendido nada. Então, eu me formei ali em direito, fui trabalhar para escritórios grandes, onde a gente não é valorizado, enfim, é um assunto para Outra live. outra live, mas assim. E aí eu comecei, assim, do zero, do nada, sem ter base de empreendedorismo. Então, assim, o financeiro foi sempre uma coisa que pegou muito para mim. Então, quando você veio com aquela, né, com todo o enredo A promessa, né? do que você já tinha passado, dos seus desafios, das suas coisas, eu falei, opa, peraí que isso, eu tô precisando é disso. Só que quando eu cheguei na comunidade, é um universo paralelo, né? Porque assim, Adorei. não é só sobre finanças, não é só sobre empreendedorismo. Você se desenvolve ali inteiro, inteiro, assim. E eu aprendi coisas que eu jamais imaginava, de merecimento, que dinheiro tem a ver com Pai e mãe. antepassados, com pai e mãe, com, bom, toda essa coisa sistêmica, isso é tudo novidade para mim. Por isso que eu falo, eu cheguei aqui e encontrei um mundo paralelo. E além do desafio, né, desses altos e baixos que refletiam no meu financeiro, da empresa, eu emocionalmente também, eu vou falar isso em público, eu nunca falei isso em público, mas eu vou abrir aqui, acho que agora eu tô pronta para falar, mas Tá curada. tô curada, mas eu tava também com depressão. Eu estava tratando uma depressão. E foi um momento muito difícil para mim, né? Começo a me Eu emocionar, já tô porque emocionada do lado de de cá. 4 anos pra cá, minha vida fez assim, né? Depois que eu perdi minha mãe, assim, minha vida bagunçou total, mas eu ainda tava firme ali. E aí, há 2 anos atrás, uma série de coisas aconteceram, tal. Eu tava feliz, mas eu estava doente. Eu estava com depressão. Aí, ninguém acreditava, né? Porque eu falei, nossa, mas eu tô feliz, tô num relacionamento incrível, maravilhoso, era tudo que eu sempre quis. E por que eu tô com depressão? Quando o médico falou que era, eu falei, não, não é possível, né? Que é Não isso. fazia sentido, né? Não Não fazia fazia sentido. sentido. Exatamente. Então, eu nunca falei isso em público. Só quem é muito próximo de mim sabe o que eu passei. Que presente em Panteras. Só quem é muito próximo sabe por esse desafio que eu passei. Então, quando eu entrei na comunidade há 8 meses atrás, eu ainda estava bem na fase do Crítica, né? tratamento, assim, crítica. Já tinha dado uma melhorada, mas ainda estava. Então, assim,
a comunidade, além de financeiro, tudo, por isso que eu falo que eu encontrei um mundo aí. Também me ajudou nisso, com as emoções. Então, hoje eu tô curada, já não tomo mais remédio para medicação, já diminuiu, um outro já cortou. E em março agora eu tenho o último retorno para que provavelmente ele vai zerar. Então, assim, isso é uma baita de uma vitória. Então, não foi só profissional, sabe? Foi assim, aprender a lidar com as minhas emoções. E olha, recapitulando aqui, que eu já venho desde 2017 fazendo tudo isso e ainda caí numa depressão. Mas aí aqui eu não vou dar o mérito para mim. Porque as panteras sabem, e se você não é pantera e está assistindo essa live, você vai saber a partir de hoje que a comunidade Panthers, ela começou porque existe uma egrégora no mundo espiritual chamada Panthers. E essa forma de pensamento, ela estava aí para quem quisesse pegar, para quem quisesse fazer, e eu canalizei isso. E quando eu canalizei, é mais ou menos assim: o projeto é esse, nós temos que atingir este número de mulheres e nós precisamos cuidar das mulheres no financeiro e no emocional. Você vai pegar isso para fazer, eu passo para outra. É mais ou menos assim que a conversa acontece quando você se conecta com a sua intuição, com seus mentores, enfim. E eu assumi, falei, então daqui que eu vou fazer. Tive um período que eu acreditei que eu precisava de outras pessoas comigo para fazer esse projeto acontecer. Essas pessoas amaram a ideia, mas elas não evoluíam para que o projeto acontecesse. Até que o ano passado, durante uma tomada de decisão, né, que eu tive dentro do corporativo de rescindir uma parceria que estava me desgastando muito. Eu trabalhava por 2, por 3, por 5. Eu fiz uma viagem para Orlando. Quem me segue sabe que é minha segunda casa, é minha paixão, né? O Mickey. E durante essa viagem eu tomei a decisão de, quer saber? Eu vou parar de procurar quem vai me ajudar. Eu vou fazer do jeito que dá, com o que eu sei. E aí foi um momento que eu realmente acreditei, né? Confiei que o Panteras não era só a Sabrina. Nossa, olha como a energia é incrível. Márcia Castanho, esta mulher maravilhosa que as minhas Panteras Negras terão a honra de conhecer, acabou de entrar. A Márcia foi a mulher que falou para mim: você não precisa de ninguém, vai lá e faz. Te honro, maravilhosa. Obrigada, Márcia. Te honro. Enfim, olha isso, Panteras. Eu não combinei da Márcia entrar agora, até porque a Márcia é uma empresária ultra mega power, ocupada. Enfim, maravilhosa. É isso. Vocês estão entendendo que eu não faço a comunidade sozinha? E aí, quando a Márcia falou, você não precisa de ninguém, vai lá e faz, eu tomei a decisão realmente de fazer e confiar. E eu sempre falo para as panteras, não é sobre se encontrar na quarta-feira apenas. É sobre ser tratada e ser curada na quarta-feira. Por quê? Porque eu tenho uma base muito forte e vou falar isso em público porque eu acredito que a gente passou o patamar do número de panteras que o meu posicionamento ele tem que ficar cada vez mais forte, Juliana. Porque quem eu quero no Panteras? Mulheres como você. Mulheres como cada uma das minhas panteras que está lá dentro hoje. E o que a gente tem em comum? A gente tem em comum que todas temos Jesus como nosso mestre, como um líder, como exemplo. Então, o que acontece? Eu sigo a regra. Jesus disse que onde um ou mais estiverem em nome dele, ali ele estará. E é isso que acontece de quarta-feira. Então, não foi o método de coaching que curou a Ju. Não,
É surreal, não dá para explicar. É, Você outro dia falou, ai, não tem uma quarta-feira que eu não, que tem sempre as mesmas panteras que não faltam, né? E é muito louco, porque assim, às vezes eu tô cansada, tem dia que a gente não tá bem, não tá afim, mas eu vou lá e entro. Aí eu é. saio diferente. E Então, por olha isso que eu porque não perco uma quarta-feira, não e perco, já porque é sagrado ali na sua na minha na sua agenda. vida, né? E É por que eu tô sagrado. falando isso? Para quem está assistindo a gente entender que não é sobre comprar a plataforma, né? Comprar ali, virar Pantera e achar que a sua vida vai mudar. Não, não. Porque, por exemplo, existem panteras, né? A gente já teve. Tem, inclusive, algumas. Eu e a Renata, a gente contou ontem. 3. Que compraram e não fazem. Elas não fazem a plataforma, elas não entram na quarta-feira. E no milagre não existe, pelo menos Não. não nessa dimensão, desta forma, né? De tipo, eu passei o cartão e as coisas vão acontecer na minha vida. Isso, a Fê colocou ali, ó. O que que faz a Juliana estar tendo, e ela vai contar um pouco dos resultados dela, o que que faz a Juliana estar tendo toda essa nitidez e estar fazendo toda essa mudança? A constância. A Juliana está presente todo encontro de quarta-feira. E se um dia ela não tá, ela assiste o encontro. A Juliana tem praticamente 100% da plataforma assistida. Só não tô Ela com tempo porque entrou aqueles podcasts lá que ainda não deu tempo de ouvir tudo, mas as aulas são todas isso é importante falar, né? Que dentro da comunidade, tudo que eu crio de conteúdo no YouTube, no Spotify, no Telegram, as Panteras têm organizado. Então, elas não precisam ficar desesperadas assim, meu Deus, a Sabrina vai fazer uma live, a Sabrina... Não, não, tá tudo lá. Gente, Ela faz no tempo dela. é literalmente um universo paralelo. Tudo que você precisar tem lá. Tem lá. Você quer aprender vendas? Tem lá. Você quer aprender autoconhecimento? Tem lá. Você quer aprender comunicação? Tem lá. Você quer aprender produtividade da mulher, que é diferente ainda, que eu não sabia disso também? Tem lá. Então, assim, tudo tem lá. É uma coisa que você vai fazer um investimento numa comunidade, numa plataforma, mas você vai se desenvolver de A a Z, né? Tem tudo. E Ju, agora a gente vai começar a fazer o trabalho, né? De levar a plataforma, que é o meu próximo sonho. Mas você é uma das que já vive um pouco disso, que é fazer as panteras comprarem de panteras. Sim. Os negócios de vocês crescerem dentro da própria plataforma. Então, hoje a gente tem, né, a Ju, a nossa corretora é nossa. Ela é a Pantera que faz a corretagem de seguros e de consórcio para as panteras. E aí a gente tem a Dani, que é uma terapeuta de constelação, e ela faz para todo mundo. E aí a gente tem social medias. Então, assim, esse é um outro universo paralelo. De cada profissional poder alimentar o seu negócio Lá numa dentro. rede de networking fechada. Exatamente. E além disso, né, assim, é lindo de ver essa comunidade desde o começo. Eu que tô lá desde o começo, eu posso falar também com propriedade. A mulher tem esse negócio de rixa, né, de rivalidade. Principalmente mulher de feminino ferido, né? Tem muito. É o que a gente mais vê aí fora. Só que aqui dentro da comunidade é um sentimento tão surreal de sororidade, né? E é verdadeiro, assim. A gente sente, a outra tá com dificuldade, manda um pedido de ajuda lá. Tem sempre alguém que vai ajudar. As outras ficam todas felizes com a vitória de uma, com a vitória de outra. E isso é muito verdadeiro. Você sente a energia. Não é um parabéns assim, parabéns. Não, é nossa, cada não uma é um vibra com a parabéns vitória da porque outra. ela conseguiu e eu não, né? Não, é Ninguém... Ah assim. lá, a Thaís colocou aqui, ó, a Thaís Pantera. Ninguém julga ninguém. Ninguém julga ninguém. Tipo, todo mundo se ajuda. É um ambiente, assim, sensacional. Ó, a Então, assim, Mariana falou aqui, chamou a gente de linda. Obrigada, Mar.
E que ela já estava decidida a entrar e agora só fortaleceu. Você Que será muito bem-vinda. bom, venha, venha que você será muito Eu bem-vinda. sempre falo para as panteras que vários passarão por nós, mas nem todas entrarão na comunidade. E, de novo, não é pelos R$ 150 que ela custa por mês. É por vibração, é por valores, é por isso que a Juliana trouxe agora, né? Eu nem tinha combinado isso de falar com ela, mas isso que ela trouxe agora é essencial. Dentro da comunidade não cabe julgamento. É algo que eu, né, como coordenadora do trabalho, como líder do trabalho, eu não aceito. E, de alguma forma, por que a gente não tem? Porque a Sabrina bate? Não, porque eu não vibro julgamento. Então, quem são as mulheres que eu atraio? As que não julgam. Porque mulher que julga é como se ela, assim, ó, se a minha energia repelisse essa mulher. E aí você vai falar assim, mas Sá, você já não julga? Você, claro que julgo. Só que existe uma diferença entre julgar, porque seu ego tá atento, e uma coisa é você julgar e machucar a mulher que tá do outro lado. E depois de tudo que a gente viveu, né, Ju, com a pandemia, que nem você falou da depressão, depois de tudo isso, não cabe mais espaço para pessoas. Não. A gente está na nova era, está na era de aquário. Não cabe mais espaço para pessoas que queiram prejudicar, machucar o outro. Né? Quem não entendeu ainda que o outro já é machucado naturalmente, ele também tem uma história. Ele também tem uma ferida de infância. Então, é muito sobre isso. Vai vibrar com a gente quem tá nesse nível, né, Ju? De assumir e olhar para você. Não é sobre apontar o dedo para o outro. Isso. E isso é uma coisa que, Panteras, assim, ó, me repele muito hoje do corporativo. Porque no corporativo, de alguma forma, ainda a gente tem muita gente para despertar. A gente tem muita gente que ainda aponta o dedo. São todas as empresas? Claro que não. Eu seria, como fala, eu seria imprudente de falar, né, uma crença, todo mundo generalizar. Não. Mas hoje, dentro do corporativo, você ainda tem uma linha de empresas que são máquinas de moer gente, que não estão nem aí para o ser humano do outro lado. E você tem uma outra linha de empresas, por exemplo, eu atendo algumas, que já despertaram que tem um ser humano do outro lado. Então, isso que a Ju falou é muito real. É muito real. É o não julgar, né? E aí é o que a Pri tá falando aqui. Juntos somos muito mais fortes, né? Exatamente. A Pri é uma empreendedora incrível também, que tô te esperando aqui na comunidade, viu, Pri? Depois Ô, me Pri, chama pra tá saber um parada aí pouquinho por mais. quê? Cada vitória de uma pantera levanta outra pantera. É sobre isso. É sobre você começar a ver que a outra conseguiu porque ela tá fazendo algo. O que ela tá fazendo? Eu quero fazer também. É isso, né? É sobre movimentar. E não tem milagre, né? Então, assim, para quem tá querendo entrar, a Mari falou que vai entrar e tudo mais, a Sabrina entrega demais. É o que eu falei. Eu entrei achando que era uma coisa, cheguei lá dentro, era um mundo, é um universo paralelo mesmo. Mas todo esse Vanessa, anota essa que eu vou fazer uns posts de rave. Porque tinha uma rave com esse nome, você lembra? Tinha. Eu vou fazer uns posts de rave. Quem é a comunidade das panteras? Um universo paralelo. Porque assim, tem tudo lá dentro. Então, assim, só que assim, com toda essa entrega da Sabrina, todo esse caminhão de coisa que tem lá dentro, não faz milagre se você não fizer a sua parte. Então, é fazer a plataforma, aplicar o que tá lá, pedir ajuda para as outras quando não conseguir, quando travar, que isso é essencial, é o diferencial da comunidade, é o suporte, é o apoio que você tem ali, não só da Sabrina, mas de todas nós que estamos lá dentro. Porque às vezes o desafio de uma, a outra já passou e consegue ajudar. Isso eu nunca vi em lugar nenhum, é só aqui mesmo.
E estar nas quartas-feiras, porque é muito gostoso, a gente tá ali, todo mundo junto, tem a egrégora, como a Sá falou. Então, resumindo aí, o que eu melhorei depois que eu entrei na comunidade, né? Além das emoções, que eu contei aqui a história da depressão, os meus resultados na empresa, assim, também são muito melhores. Bati E recordes. olha, Até que separei são aqui para melhores. mostrar, ó. Isso é um Ah, que troféu maravilhosa. que eu ganhei Conta o que nesse último é esse semestre. troféu. Conta o que é, Ju. Então, o que é esse troféu? Dentro da empresa que eu represento, tem uma categoria de elite Fala da empresa, pode falar. que eu vendo consórcio da Porto Seguro também, né? E lá dentro tem um ranqueamento entre os corretores. E aí tem os corretores que mais vendem, mais se destacam, e tem as categorias de elite, né? Eu atingi esse Elite Black depois que entrei na comunidade, que vim me desenvolvendo e fazendo tudo mais. E eu nunca tinha acontecido isso. Nunca tinha, ó, tem um outro ali atrás, ó, um quadrinho preto, que também é do último semestre, que eu vendi 3 vezes mais. Então, é sobre isso, né? É você aplicar e, E e aqui, fazer. né, o que é importante todo mundo entender? A Ju, ela foi se curar. Ela foi olhar o dinheiro, né? Então ela falou: ah, você veio para a internet falar da sua história e aí eu conectei e decidi entrar, porque dinheiro era uma dor minha, né? Como ela falou, ela empreende há 10 anos, ela tinha muita oscilação, fluxo de caixa. E aí ela entrou por uma dor que era o dinheiro. Só que quando ela entrou lá, ela percebeu que o dinheiro ele era só resposta de outras coisas. De outras coisas. E aí onde a Ju foi? Cuidar dessas outras coisas. E ela trouxe aqui o emocional. Né? E aí a Ju foi trabalhar a inteligência emocional. A Ju foi trabalhar a parte emocional dela. Quando a Ju começou a fazer esse movimento, ela vendeu 3 vezes mais. Então não é só, mas a Ju não sabia vender? Sabia, ela falou, estava 10 Tem, tanto anos. que eu tô aqui até hoje, né? Há 10 anos. Faz 10 anos que ela faz isso. Só que mesmo ela sabendo vender, mesmo ela estando num negócio que no Brasil é essencial, né? Se você compra um patrimônio e não põe seguro, você está pedindo para ter problema. Aí ela foi e tomou a decisão de ser uma consultora de patrimônio. Então, ela pegou essa parte de consórcio, onde ela te ajuda a construir o seu sonho, o seu patrimônio. Você quer ter uma casa, você quer reformar, você quer comprar um apartamento, Quer trocar de carro? Quer sem pagar, né, um financiamento absurdo de juros, você vai lá com ela, ela constrói o consórcio para você. Aí, então assim, ela já tinha tudo isso. Ela já sabia vender, ela já sabia fazer. E por que ela não prosperava? Porque emocionalmente tinham feridas que precisavam ser olhadas, precisavam ser curadas. E assim, né, Ju, vamos ser sincera, ainda temos. Eu Sim. tenho, você tem, né? A gente é eterno, né? É eterno. E por isso constante. Por isso que em julho já vou passar o cartão de novo para renovar. Ah lá, por isso que ela é Pantera Negra e já vai reformar, renovar. Mas o que é importante, né? Dentro da comunidade, a gente sempre fala da bola preta, né? Quem me segue aqui sabe muito que a gente fala da bola preta. A bola preta é quando a gente fala alguma coisa dentro da comunidade, e não precisa ser só eu, não, tá? Pode ser uma pantera que fale alguma coisa e faz muito sentido. Vira a ficha, né? Vira uma chave dentro da cabeça. E a gente começou a brincar, porque no começo dos nossos encontros, a gente tinha bola preta. Agora, há um tempo atrás, a gente começou a ter umas mesas de bilhar. Já não era só a bola que caía na nossa cabeça, né, Ju? A gente já tem mesa de bilhar. Ontem foi um container inteiro, né? Ontem a gente criou um container de bola preta. E por que eu tô falando isso? Porque é uma evolução minha e das panteras. Eu tô evoluindo cada vez mais nas minhas curas, naquilo que eu preciso, e as panteras também.
E eu falei ontem para elas, né? Cada patamar financeiro que você chega exige de você uma inteligência emocional diferente. Muita gente acredita que é difícil ser pobre, mas também é difícil ser rico num país com tanta crença sobre dinheiro. Aí você escolhe o difícil que você quer ter, né? Aí você vai escolher o difícil. Isso. Então, as panteras, quem são? São mulheres que tomaram a decisão de ter o difícil, mas ter dinheiro na conta. Poder pagar a melhor escola para o filho dela, poder comprar o que ela quer. Gente, é uma delícia. Você chegar hoje, fui comprar iPhone à vista. Cara, é sensacional. Enquanto você tem Mas não é sobre o dinheiro. É sobre você perceber a pessoa que você está se tornando no caminho disso tudo, né? E a Ju é isso. Então, assim, ela veio... Foi o dinheiro que chamou a atenção? Foi o que eu falo sobre dinheiro? Foi. Mas e a mulher que ela está se tornando? E a depressão que está ficando para trás? E a cura da criança que está enxergando, né? Está aprendendo a lidar com o luto da mãe. E tudo isso, eu falo, não dá para fazer sozinha. Eu não faço sozinha, né? E aí a gente vai construindo. Ô, Ju, agora fala uma coisa assim, né? Pra gente fechar. Por que você acredita que uma mulher deve buscar a independência financeira dela? Então, a gente ainda está em evolução, está em processo. Eu e você, né, vira e mexe, a gente está falando de prospecção, de aumento de funil, de como encontrar mais clientes. Gente, fiz um stories para elas hoje, lá na comunidade fechada, mostrando na hora, eu criando funil de vendas do meu negócio, mostrando para elas como que faz. Por que você, Juliana, acredita que uma mulher deve sim olhar para o dinheiro, olhar para a independência financeira dela e levar isso a sério? Porque você falou, eu tenho um relacionamento incrível, eu tenho um negócio há mais de 10 anos, né? Você tem uma família incrível, inclusive o Panteras é quase uma filial da família da Juliana, porque tem prima, tem irmã, Sheilinha também vai estar aqui comigo, Ana Paula. Então, assim, é quase uma filial da sua família, o Panteras hoje. Mas por que você acredita... Tem um monte de prima ainda que eu quero arrastar para cá. Tem um monte de prima. Por que eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que estão assistindo ou que vão assistir? Por que E não é sobre o Panteras, tá? É sobre o dinheiro. Por que uma mulher precisa olhar para a independência financeira dela? Na sua opinião, Ju? Então, na minha opinião, eu acho que assim, a gente deve olhar sim pro dinheiro, para nossa independência financeira, por vários motivos, né? Uma que assim, o dinheiro é aquilo que a gente já aprendeu aqui. O dinheiro, ele tá falando sobre alguma emoção sua, então se você começar a olhar pelo lado do dinheiro, você vai evoluir como mulher, como pessoa. Uma que você tem que sim ir atrás dos seus sonhos e buscar suas conquistas, parar de se vitimizar e ficar esperando que as coisas caiam do céu. Nós somos mulheres são fortes. A gente não tem noção do poder que a gente tem dentro da gente, né? Então, eu acho que sim, a gente tem que buscar, não só por financeiro, mas porque a vida é mais, né? A vida não é pagar boleto e sofrer. A gente merece mais do que pagar boleto, né? A gente merece mais, a gente merece viajar, a gente merece realizações, a gente merece proporcionar para aqueles que a gente ama as melhores experiências, as melhores coisas. Então, assim, eu acho que o dinheiro é só um ponto, né? Que puxa outro. É a ponta do novelo. É aquilo, é a fitinha. Você vai puxando, você vai entender que tem merecimento, tem lealdade familiar. Tem lealdade, enfim. E assim, o desenvolvimento é alguma coisa que a gente não pode parar, né? Eu agora vou entrar no Panteras Negras, tenho certeza que será incrível, que vai levar meu negócio para outro nível, que é o que eu espero. Dobrar faturamento, dobrar
equipe, trazer mais empregos, ter condições de ter mais gente no meu time. E com Isso é uma coisa que eu... qualidade de vida, né, Ju? Porque Com é uma qualidade de delícia. vida. Tipo, hoje passei a manhã inteira com meus filhos e fui almoçar com os meus filhos e qualidade de vida. Porque não adianta também você crescer como empresário, como empreendedor e virar escravo do negócio, né? Isso é importante também. Então, assim, eu acho que a gente tem que buscar para realizar nossos sonhos, né? Então, é sobre isso. Você sabe que essa foi uma coisa que eu percebi muito olhando para as panteras que eu tenho hoje, né? Quem me conhece sabe o quanto eu sou fã do Walt Disney, da história. E eu vou trazer cada vez mais tudo que eu aprendi em empreendedorismo, em vida, em liderança, com ele. E eu percebi que as panteras são mulheres que sonham. São mulheres que têm um sonho guardadinho aí. E um dia ela até desistiu desse sonho. Porque é o que você falou, ela deixou a vida levar e ela acreditou que a vida é pagar boleto. Ela acha que ela tem que dar conta de tudo e que o sonho dela, depois ela faz. Só que o depois não chega. Exatamente. E faz parte da minha missão também, né, Sá? Ó, já que você tem que pagar boleto, vamos pagar um boleto do bem? Um boleto que vai te ajudar a construir um patrimônio? A Juliana ela tem o boleto do bem e aí ela tem o cartão que faz ponto pra gente viajar e pagar o seguro. Tem coisa melhor. Exato. Então, assim, a vida não é só pagar boleto. Então, assim, também faz parte da minha construção, né? Ajudar não só as mulheres, mais as mulheres, porque precisam despertar e ter a segurança de ir. Às vezes as mulheres têm muito medo ainda de, eu vou entrar num consórcio e vou conseguir pagar e não sei o quê. Vai, gente. Você precisa acreditar que você vai e conseguir. Então, assim, eu gosto muito desse negócio de trabalhar com o sonho, né? E assim, né, Ju? A gente tá falando aqui de uma linha de mulher que tá tudo bem na vida dela, né? Mas a gente também tem que lembrar, inclusive o Panteras ele vai ter essa responsabilidade social a partir de 2024, que existem mulheres que se tivessem ido até a Juliana e comprado um seguro, elas teriam casa e não precisariam ficar num relacionamento abusivo. Quantas mulheres chegam aqui no meu inbox e estão vivendo uma vida do cão porque não tem dinheiro? Então, assim, o projeto Panteras, ele é muito maior do que fazer só a Sabrina e a Juliana realizarem sonhos. Nós vamos, não tenha dúvida, né? Nós vamos. Ajudando outras. Mas tem muita coisa ainda que é essa egrégora de mulheres que eu tô puxando, né? Como eu falei, eu peguei a ideia e falei, vou fazer. Mas essa egrégora, ela tem uma responsabilidade que eu sempre falo para as panteras, ensino a lei do dar e receber, né? O equilíbrio. Então, no momento em que elas adquirirem todo esse conhecimento, que elas começarem a prosperar na vida delas, é o que a Ju falou, eu quero gerar emprego. Porque aí eu prospero outras pessoas, outras famílias. E depois desse movimento, eu começo a contribuir educando mulheres, no caso da Ju, né? Por isso ela é uma pantera negra. Ela vai educar mulheres sobre a construção de um patrimônio e, no mínimo, de ter a casa própria dela. Sim. E ela tendo a casa própria dela, tudo na vida dela muda. Porque ela vai ter uma segurança que ela não tem hoje. Exatamente. E aí a gente vai, né? Eu já vou viajando aqui, até para as mulheres que não sofrem relacionamento abusivo, Todas. não tem essa questão, mas que, por exemplo, depende do marido. Se teu marido te falta, ele tem um seguro para te amparar? Então tem que pensar nesse lado aí também, né? Não, quando a gente viveu esse movimento dentro da comunidade, né? Sim. Do marido empreendedor, ótimo, tá tudo bem. E, infelizmente, do nada mesmo, acontece alguma coisa. É sobre
isso. É sobre você ter um ponto de apoio. A Juliana dos Santos escreveu aqui, ó. Acredito que quando estamos juntos com pessoas com mentalidades semelhantes, a gente consegue mais força para agir, para ter sabedoria de tomar melhores decisões. Ju, não tenho dúvida. O que eu mais falo para as panteras são as mentes mestras. Quem são Ambiência, as né, Sá? pessoas? Quem Ambiência. A ambiência, eu falo para elas. O que, sem dúvida nenhuma, ó, o Rafa, do Consórcio Seguros, ele adorou o boleto do bem. Ah, é que ele também tem esse boleto aí, né, Rafa? Olha lá, a Coraline também. Mas é isso mesmo, é ressignificar como as pessoas veem o dinheiro, ressignificar como as pessoas veem o consórcio, como as pessoas veem o boleto. As pessoas precisam ressignificar as coisas. Exatamente. A gente não vive mais a roda de Sansara. Não é mais vir aqui para pagar, né? Pagar dívidas passadas, contas. Não. Você veio aqui para evoluir. Você veio aqui para crescer. Você veio aqui para aprender. Exatamente. E é esse movimento que a gente busca. Ju, quer deixar um recado? Quer fazer um pitch de vendas? O café é seu para a gente fechar, maravilhosa. Ah, eu queria agradecer essa oportunidade, agradecer de novo, né, toda a sua entrega pra gente. Agradecer a todas as panteras, cada uma que eu conheci aqui dentro, que faz a diferença na minha vida. São todas maravilhosas. Só quem é pantera sabe o que é isso. Então, quem tá de fora vem, porque aqui dentro é um negócio surreal. Então, é isso. Queria agradecer todas vocês e o que precisarem, eu tô aqui à disposição de todas. Quem tá assistindo, quem vai assistir depois. Bora tomar coragem, parar de procrastinar a realização dos sonhos, parar de procrastinar a proteção do que é mais importante para você. Então, quem precisar, eu tô aqui. Algumas panteras eu já atendi. Pode ter certeza que eu sempre vou buscar o que é melhor para vocês, o que é melhor para tua necessidade, não o que eu quero vender. Não é sobre isso. Então é isso. Quem quiser realizar os sonhos, quem tiver coragem, quem quiser saber um pouco mais de como funciona essa construção de patrimônio sem juros através do consórcio, que é um trabalho que eu faço, eu estou à disposição. Me segue aí no Instagram, que eu também vou postando dicas, vou postando conteúdo para conscientizar, né? Com a ajuda da Vanessa, tá vendo? Ó, a comunidade é sobre isso. Eu já fiz negócio com a Vanessa, tem pantera que já fez negócio comigo, já são minhas clientes. É sobre isso, né? Onde uma prospera, todas prosperam. E eu vou amar participar da realização do sonho de vocês. Eu vou amar ajudar a construir com um tijolinho aí dessa história de vocês. E contem comigo. E a gente ainda vai ter o movimento de ir na casa de todas as panteras que já compraram consórcio, já estão construindo. A gente vai lá depois tomar. Por favor. Vai comprar uma casa, vai me chamar pro churrasco, né? Eu quero churrasco, quero café, quero tudo. Tem que ter o resto das panteras presencialmente. Então nós vamos viajar ao Brasil, né? Porque tem pantera em cada canto. E ontem eu coloquei outro dia na caixinha, a menina falou assim, já quero esse Mastermind, porque o Mastermind eu vou levar vocês na Disney. E aí ela falou, já quero esse Mastermind. Eu falei, a pessoa já quer pular, né? Ela não veio de Pantera, aí ela não veio de Pantera Negra, mas ela quer ir para uma... Não, calma aí. Tem todo um processo, né? Todas as panteras que estão aqui te mandaram um beijo. Meninas, vocês são todas maravilhosas. Estão te agradecendo, falando que a live foi maravilhosa, que só quem é pantera entende. Que mais aqui? Peraí. Perdi. É isso aí. Ju, foi uma forma de te honrar, foi uma forma de te agradecer. Eu que agradeço. Todas as panteras te honram, porque você abriu esse portal para todas nós e para as que virão. E é sobre isso. Gente, quem precisar, quiser entender como que você pode reformar sua casa, como que você pode construir, ter sua casa própria, sem entrar num financiamento de juros de 30 anos, procura a Ju. Vai lá, chama a Ju no inbox, fala com ela.
Ju, você falou uma coisa, eu fiquei preocupada, meu marido é empreendedor, eu Não também tem sou. seguro. Se eu não tenho seguro, tem um seguro que, por sinal, vou fazer um pitch para você, tá? Faz um jabá aí pra Vou mim. fazer um jabá para ela como educadora, como uma parte minha da educação financeira. Quando eu comecei a empreender, eu fiz um seguro de renda protegida. Hoje, né, graças a Deus, eu já não preciso. Hoje eu já tenho não só fluxo de caixa, mas eu já tenho meu patrimônio, né, com liquidez, tenho reserva de oportunidade, tenho reserva da paz. Mas quando eu comecei, o cenário não era esse. E o que é o de renda protegida? Principalmente para quem é empreendedora. É se você fica doente, se acontecer alguma coisa, e o seu negócio, né, é eu presa, né? No começo a gente é só sozinha. Esse seguro ele vai deixar ali um valor pingando na sua conta por alguns meses até a sua doença, sua invalidez. Pode ser um acidente, Pantera. Enfim. Ninguém tá livre. Ninguém tá livre. Então, assim, se hoje você está empreendendo, não é um valor absurdo, é um valor acessível, né? Eu brinco, no final de semana pedindo pizza, você gasta esse valor. Eu costumo falar que seguro caro é aquele que você não contrata. Não, sem dúvida. E aí, é aquela segurança, sabe? Eu lembro que eu fiquei com esse seguro por mais ou menos um ano, quando eu comecei a empreender. E era segurança para mim. Eu falava assim, bom, eu como coach, prestadora de serviço, eu podia passar mal, podia pegar uma doença, podia acontecer alguma coisa. Como que eu ia, né, me sustentar? E esse seguro, ele daria essa tranquilidade por esse período. Outro que eu indico muito, que eu vou passar aqui, é para que vocês olhem para a questão da aposentadoria de vocês. Então, olha, vai lá, marca com a Ju, entende. Gente, o INSS ele não vai existir. Para a nossa geração, né, quem tem hoje na faixa de 30 e poucos para 45, que é a minha geração, não vai existir. Por quê? Porque a geração que está vindo não está pagando INSS. A geração que está vindo, ela é empreendedora, ela é outra pegada, tem aquela geração que nem saiu da casa da mãe e do pai, ainda nem trabalha. A máquina do INSS, ela vai ter muita dificuldade de rodar, e eu falo isso. Então procura, Ju, entende o que você precisa, começa a adultecer, começa a entender que você precisa criar um patrimônio para que seus filhos se sintam seguras, tá? E aí fica para as panteras também isso, certo? Gente, sobre isso. beijo. Gente, obrigada. Muito bom estar com vocês aqui. Foi muito bom ter você aqui comigo. Foi muito bom. Tá? Tava com friozinho na barriga, mas ela foi ótimo. Foi leve. Tomou um café, foi leve. Um café. Maravilhoso. Papo de pantera, né? Isso aí. Bom, quem espera as panteras daqui 15 dias, nós teremos mais uma pantera negra. Eu vou primeiro trazer, né, para que vocês conheçam as panteras negras também. Entendam até por que ela é uma pantera negra. E a Ju provou isso pra gente. Não é porque ela ganhou o Black lá da Porto Seguro, não, tá? Vamos fazer jabá pra Porto Seguro. Beijo, Vivi. Vamos fazer o jabá para Porto Seguro. Não é porque ela ganhou o Black da Porto Seguro que ela virou uma pantera negra. Ela virou uma pantera negra porque ela passou pelo processo, porque ela se responsabilizou, porque ela quer gerar mais empregos. E como ela falou, porque a missão do negócio dela não é sobre vender seguro. É autorresponsabilidade, né, Sá? Existe um processo aí enorme. Então, assim, tem uma coisa que mudou em mim. Até uma amiga outro dia falou, nossa, você tá diferente. Você não reclama mais. Eu parei de reclamar, sabe, das coisas. Então... Ela não reclama mais, porque as panteras, quando elas reclamam, elas tomam um container na cabeça. Você puxa a responsabilidade para você, né? Então É isso aí. Mas é um processo, Super beijo. Um beijo para todo mundo que ficou com a gente. Beijo, gente. Obrigada. Depois. E a gente se vê lá no Happy Hour. No Happy Hour. Eu espero vocês no meu inbox, hein? Quem tiver dúvidas. Um beijo, gente. Beijo, tchau.